Bora lá, pessoal! Muito feliz de estar com vocês novamente hoje aqui. E hoje Big Data Bet traz um vídeo aqui falando sobre a plataforma do Inplay Guru. Mais propriamente sobre o nosso painel de estratégias. Quero mostrar para vocês aqui um processo que a gente pode realizar para fazer a conferência do método que a gente está usando, da estratégia que a gente criou aqui. Então, digamos que a gente já chegou num volume suficiente, a gente quer fazer uma avaliação. Existem duas formas de a gente fazer isso, tá? E uma delas é que eu quero mostrar para vocês que facilita bastante a nossa vida. Então, já de cara aqui, já vou entrando aqui. Eu tenho dois métodos aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer num tempo razoável aqui com vocês os dois. Mas tenho esses dois métodos aqui, ó. Que é o back empate sazonal com BTTS, que está com 325 entradas. E o back casa no minuto 60 com 398. Vamos primeiramente fazer a avaliação deste método aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como baixar a planilha de resultados. Então aqui eu tenho um painel do método, os resultados com rate, odd justa, alguns dados aqui. E eu posso vir aqui, ó, fazer o download em Excel. Veja que ele prepara aqui o arquivo e envia para o seu e-mail cadastrado na plataforma. Demora um pouquinho, dependendo do número de indicadores, tá? Para ele criar lá o arquivo. Aqui com 325, provavelmente em um minutinho já fica pronto. Quando tem muitos dados aqui, demora um pouco mais. Enquanto vai preparando o arquivo lá, gostaria de falar um pouco para vocês por que eu escolhi essa plataforma. Mas basicamente eu já testei diversas plataformas. Todas têm os seus prós e seus contras, inclusive o Inplay Guru também não é perfeito, tem suas vantagens e desvantagens. Na questão do custo-benefício, eu optei por usar essa plataforma após testar diversas. Esta plataforma tem 3 diferenciais que eu não encontrei nas outras, que eu já testei, certo? Não testei todas as plataformas que existem, claro, mas já testei bastante a ponto de poder fazer essa avaliação. Eu vou explicando para vocês aqui, enquanto vai baixando o arquivo lá, esses benefícios que eu considero essenciais. Um deles é o delay. O delay dessa plataforma aqui no scanner é praticamente zero, certo? Uma outra questão que eu acho muito boa nessa plataforma é a possibilidade de criarmos métricas com operadores. Isso traz uma grande vantagem lá na criação de estratégias, porque eu posso fazer comparações de mercado com mercado, de comportamento com comportamento e de comportamento com mercado, tanto no pré quanto no live. Então, amplia bastante aí o nosso leque de opções, é uma coisa muito interessante que eu uso bastante aqui nessa plataforma. E uma outra parte que eu também considero uma vantagem muito legal é a possibilidade de fazer isso que nós estamos fazendo aqui, baixar os arquivos dos métodos, certo? Então a gente consegue ampliar muito as possibilidades aqui a partir do momento que a gente tem em mãos um Excel e a gente pode fazer muitos testes desta forma. Assim como eu vou mostrar para vocês neste vídeo de hoje, certo? Eu também tenho algumas limitações, como não tem as odds do HT, também, não é um defeito, mas é um recurso que não tem disponível. E uma outra situação que até encontramos em outras plataformas, mas no Inplay Guru não, é uma base histórica na qual nós poderíamos fazer testes ou backtestings a fim de encontrar uma vantagem já antes de colocar as estratégias para rodar, você entende? Então, mas se você está esperto, um cara inteligente, vai entrar lá no nosso grupo do Telegram, Big Data Bet, porque lá a plataforma nos permitiu compartilhar bases bem robustas. E aí sim você pode, através dessas bases, já encontrar alguma vantagem e criar aqui estratégias já pré-definidas, já baseadas em alguma vantagem que você encontrou, o que facilita bastante. Então, só mostrando para vocês aqui. Quando eu coloco uma estratégia para rodar, e só dando uma olhadinha aqui para mostrar para vocês, ó, tem bastante testes aqui e tal. E validado mesmo, tá? Validado mesmo, que já passou por todo o processo de validação, são só essas com ícone verde, né? Você pode notar que são bem poucas em relação ao total, tá? Algumas aqui, inclusive, com ícone verde. Essas aqui, ó, são só clones daquelas onde eu verifico outras situações, faço uma recalibragem de métricas, algum ajuste fino, para tentar melhorar ainda mais um método que já está validado.
E tô falando isso só para você ter essa percepção e não achar que tudo que você colocar aqui dentro vai funcionar perfeitamente conforme você gostaria, né? Mas basicamente, desses métodos aqui validados, eu coloco à disposição lá no grupo, tá? Na segunda mensagem fixada. Se você estiver usando a plataforma ImplayGuru, basta clicar lá, já vai replicar diretamente para o seu ImplayGuru, com todas as métricas, filtros de liga, tudo certinho, para você usar. E outra que você pode usar a plataforma como teste gratuito pelo período que desejar, que é outra coisa que eu gosto bastante nela, né? Bom, falando um pouquinho agora então do que interessa aqui no vídeo de hoje, que são as estratégias aqui. Quando a gente entra no método, a gente pode vir aqui e colocar, ó, quando deu green, quando deu red. E caso o método seja live, nós podemos vir aqui, ó, onde tem todos os dados do jogo, né? Inclusive de odds. Deixa eu pegar, é que esse jogo aqui não terminou ainda. Deixa eu pegar um que terminou aqui. E aqui no caso nós temos as odds, tá, pessoal? A gente pode fazer uma avaliação em relação às oscilações. Para métodos em que eu vou entrar pré-live e deixar até o final do jogo, muda completamente, facilita bastante a nossa vida aqui. Para métodos que eu vou entrar no live e manter até o final do jogo, também. Você vai usar o mesmo processo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, beleza. Este método é pré, tá? Este método do empate aqui, que eu quero avaliar com vocês primeiramente, ele é um método pré. Eu entro antes do jogo começar e deixo até o final. Então, facilita bastante, porque eu vou vir aqui na nossa base, tá? E vou, primeiramente, processar aqui, fazer um tratamento nos dados. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Vamos lá. Eu vou selecionar aqui toda a planilha, Shift Ctrl para a direita, Shift Ctrl para baixo. Vou formatar ela como tabela, simplesmente para classificar os dados aqui e verificar. Porque o meu método é pré, mas veja aqui, ó. Tem alguns jogos aqui que ele enviou em minuto errado, tá? O que eu vou fazer? A primeira coisa, já vou limpando os dados aqui, ó. Meu método é pré, eu quero só um minuto zero aqui. Posso até considerar um, bem no iniciozinho do jogo, no máximo. No restante aqui, eu não vou considerar aqui na minha avaliação do método. Então veja que tem alguns jogos aqui que eu vou já excluir diretamente todos os dados desses jogos, tá? E tudo que eu vou precisar para avaliar o método, eu vou olhar aqui. O que eu vou precisar mais? O placar, né? Que é um back empate, eu preciso saber o placar no final do jogo. Então tá aqui, ó. Full time. Eu vou vir aqui no home score. Sempre que tiver o vazias aqui, é porque não enviou o placar. Então você vai ver, ó, que alguns jogos aqui de ligas inferiores, ó, não enviou mesmo, tá? Então é isso aí necessário. Vamos limpar os dados aqui. Bora lá. Excluir as linhas. Beleza, show de bola. Vou retornar aqui, vou zerar o filtro, né? E o que mais eu vou verificar que eu vou precisar aqui para avaliar meu método são as odds, né? As odds pré-live que estão aqui, ó, do draw. Vamos ver se tem um vazias lá embaixo, pessoal. Não tem, então eu tenho as odds de todos os jogos aqui que compõem a planilha. Acabei diminuindo o volume total aqui para 302, beleza. Outra coisa que eu vou fazer agora, como o meu método é pré-live, pessoal, eu vou retirar aqui tudo que eu não vou precisar, tá? Agora eu compactei bem meus dados aqui, veja que ficou bem melhor. Agora aqui tá tudo limpo, tudo certinho, agora sim. Agora nós estamos com a base aí prontinha para fazer a nossa análise, tá? Beleza, então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar algumas colunas aqui, mas tudo muito simples. Acompanhe aí que vocês com certeza não vão se perder. Vou abrir inclusive a barra de formas aqui para a gente seguir juntos aqui, passo a passo. Primeira coisa que eu quero é o win rate do draw, certo? Depois eu vou querer o PL, né, que é o lucro do draw. E posso até inclusive já fazer aqui o acumulado do draw, tá? PL acumulado do draw. Beleza, o win rate, como é que nós vamos fazer de uma forma muito simples? Ó, selecionei aqui, barra de formas, vamos lá. Vou perguntar para o Excel, me diga o seguinte, Excel, C, uma fórmula C com uma condicional. Se o placar do home for igual ao placar do away, ponto e vírgula 1, se não ponto e vírgula 0. Simples, simples, simples. Então, sempre que tiver 1 aqui é porque deu empate, ó. Quando tiver o 0, não deu empate. E o PL?
Também da mesma maneira, eu vou perguntar para o Excel aqui. Se o win rate for igual a 1, ou seja, deu green, né? Se deu green, nós vamos pegar o nosso prêmio aqui. Onde é que ele está? Está aqui na odd do draw. Ó. Odd do draw menos 1. Nós estamos calculando o nosso prêmio em unidades. Ponto e vírgula, caso contrário, né? Se não sair o empate, qualquer time ganhar aí é menos 1. Menos 1 unidade. Está prontinho aí. Então está aqui o nosso lucro geral. E eu já vou fazer aqui, a partir da terceira linha aqui, fazer uma soma, pessoal, aqui, ó. E vou colocar aqui os 3 primeiros PLs aqui dos 3 primeiros jogos, travando apenas a primeira célula aqui e apertando F4. E prontinho, tudo feito aqui já. Se eu clicar aqui nessa coluna do PL, ele me mostra que eu estou com menos 6 unidades, tá? Menos 6 unidades aqui no método até então. E um detalhe aqui, só para você ver. Até seria interessante que ela estivesse positiva para mostrar para vocês. Por quê? Porque assim, digamos que aqui estivesse positivo em 10 unidades, tá? Só um exemplo aqui. Eu poderia já ficar tentado em liberar um método para ser avisado no Telegram de todas as entradas que eu teria que fazer, né? Que bateram as métricas do método. E eu já sairia fazendo as entradas. Por quê? Porque se o método está positivo aqui, agora basta, então eu começar a fazer as entradas que com certeza eu vou alcançar o lucro negativo, pessoal. Aqui que mora um erro bem comum. O método pode estar positivo aqui, mas sem consistência nenhuma. Por isso que eu criei essa coluna do PL acumulado, porque aqui sim você já vai ter uma noção muito melhor sobre a variância do método e tudo mais. Apesar de não ser a maneira ideal para você fazer os testes de validação, você pode também pegar aqui a coluna do lucro e inserir lá na nossa planilha de validação, que eu coloco gratuito para vocês lá no nosso grupo. Porque lá sim vão ser feitos todos os cálculos de validação, com intervalo de confiança, desvio padrão, tudo mais que você precisa para verificar a questão da validação do método. Mas aqui você já tem uma noção, ó. Eu vou selecionar toda a coluna do acumulado aqui, pessoal, e vou inserir aqui um gráfico de linha simples, que aqui me mostra, ó, o que aconteceu com o método. Então veja que ele começou aqui oscilando para baixo, chegou a menos 15 unidades aqui, depois ele pegou uma curva super positiva aqui, ó, saiu lá de menos 15 e foi para mais 20 num curto período. E depois permaneceu aqui lateralizado, oscilando. Aqui é o lucro acumulado, que teria acontecido com o método, tá? Se você estivesse usando. Ele seguiu lateralizado um tempo, depois teve mais uma queda aqui no final. Se encontra próximo ao even, mas aqui com menos 6 unidades, né? Então tá negativo na verdade, tá? Não tá muito próximo ao even não. Mas, enfim, o objetivo aqui é mostrar para vocês que a gente pode olhar um pouco mais a fundo. Sem grandes conhecimentos de estatística, só olhando aqui o gráfico, você já entende o que teria acontecido se você estivesse usando ele na prática. E já consegue tomar uma decisão, porque, como eu falei para vocês, vamos imaginar que o método não tivesse essa última queda aqui somente, e tivesse aqui com próximo a 10 unidades de lucro. Talvez você já quisesse aplicar o método na prática, porém você aplicaria um método com essa variância toda, onde basicamente todo o lucro dele aqui, toda a parte positiva dele se resumiu a um curto espaço de tempo. Em todo o restante aqui, ele ficou nessa oscilação braba aqui. Então, enfim, aqui você consegue tirar uma noção muito boa para entender se valeria a pena ou não aplicar o método na prática. Beleza, pessoal? É isso, só mostrando para vocês aqui que a gente pode entrar um pouco mais a fundo. Não simplesmente olhar o lucro, mas também olhar outros dados, de preferência colocar na nossa planilha que eu comentei com vocês para verificar dados de validação. Mas é isso, e aqui falando só um pouquinho mais adiante para vocês, o vídeo vai ficar um pouco longo, não vou fazer a verificação do outro método, depois eu faço, tá? Mas aqui agora caberia eu realizar outros testes, tá? Porque eu posso transformar essa oscilação toda num método lucrativo olhando essa mesma base aqui. Porque eu estou pegando todas as odds, né? Digamos que eu observe ranges de odds do próprio draw aqui, do próprio empate, mais específicas. Bom, eu não quero as odds muito baixas, ou eu não quero as odds muito altas. Eu posso fazer essa verificação. Eu posso fazer combinações, inclusive, tá? Mas será que em todas as odds do BTTS aqui, né? Comparando aqui com as odds do draw, será que alguma range me traz vantagem?
Veja que eu tenho muitas possibilidades de estudo aqui a fim de melhorar essas linhas de lucro aqui, a fim de aprimorar o método, tentar validar ele numa curva positiva mais consistente, né? Sem essas grandes oscilações aqui. Então, dá para fazer bastante coisa a partir do momento que a gente tem em mãos aqui a planilha do método, né? Que é uma coisa muito boa aqui que o Empreguru nos possibilita fazer. Então é isso. Por último, só indico vocês então, caso vocês queiram fazer o teste, tem o link aí na descrição, o teste é gratuito pelo período que desejar. Não poderia deixar de indicar também de você entrar lá no nosso grupo do Telegram, porque lá tem muitos usuários que trocam ideias. Também fico à disposição para tirar qualquer dúvida lá dentro do grupo. E assim nós vamos evoluindo juntos, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.